Nossa aula já vai começar. Centro Educacional Recanto do Senhor. Bom estudo! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha, eu adorei todas as receitas que vocês mandaram, tá? Os vídeos, as fotos, vocês estão de parabéns, tá? Pela atividade de redação que fizemos semana passada. Bom, e hoje, crianças, nós vamos falar sobre um tema chamado narrativa de viagem. Olha só! Quem é que nunca fez uma viagem, né? Por mais curta que tenha sido, você fez uma viagem. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre esse gênero. Vamos lá? Olha só. Quem é que já pensou fazer uma viagem assim pelo mundo inteiro, conhecer diversos países, pessoas diferentes, falando outra língua, com outras formas de se vestir e agir? E depois contar o que viveu em um livro. Já pensou nisso? Aí aquelas pessoas que lessem as suas aventuras ficariam imaginando tudo, cada local, cada personagem, cada momento vivido. Por isso as narrativas de viagem são tão importantes. Elas ajudam os leitores a reviver todas essas viagens, né? E o que o escritor fez durante suas viagens. Olha só, nós temos aqui muitos livros e até filmes que contam aventuras de uma viagem, né? E esse daqui é o Whoop Altas Aventuras. Ele é um filme, mas ele é muito interessante, né? É a história desse senhorzinho com esse rapaz que ele vai realizar o sonho, né, da sua esposa, que queria fazer uma viagem lá para as cachoeiras, né? É um filme muito, muito, muito legal, cheio de aventura, acontecimentos e muito divertido. Quem não assistiu, né? Eu acho que todo mundo já deve ter assistido. E eu coloquei aqui alguns livros, como O Pequeno Príncipe também, que conta e viaja, né? E faz viaja por vários lugares. Tem também aqui Quem Tem Boca Vai a Timor, que é também um livro muito interessante. E tem aqui, ó, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Então, nós temos muitos livros, além desses daqui e de filmes, nós temos ainda muitos outros que você pode assistir e ler, para você ver como é emocionante ler, né, as viagens dessas pessoas e tudo aquilo que elas fizeram. Bom, gente, agora a gente vai conhecer aqui um pouco sobre esse gênero, tá? Bom, aqui diz assim, que um narrar é contar, né? É relatar o acontecimento que você vivenciou ou apenas observou. E também é possível narrar histórias imaginadas. Você pode imaginar e narrar ou inventar até mesmo uma história, né? Inventar, contar uma história inventada que você mesmo criou. Quem conta essa história, crianças? Bom, a narrativa ela pode ser contada por esse aqui, ó, pelo narrador personagem. Gravem aí. Narrador personagem. Quem é esse cara? É aquele que participa dos fatos, olha só. Ou seja, ele também está na história. O narrador personagem, ele também faz parte da história, além de contar a história. Por isso ele é chamado de narrador personagem. E nós também temos aqui, ó, o outro, o narrador observador. Bom, é aquele que não participa da história, tá? Ele apenas relata o que as outras pessoas vivenciaram. Ele fica de fora, ele só fica contando. Por isso é chamado narrador observador. Ele conta a história, né? O narrador personagem, ele está dentro da história também, contando a história, tá bom? Então, preste bem atenção nesses dois tipos de narradores aqui. Então, vamos lá. E de que forma essa história é contada, professora? Bom, na composição da narrativa, ela deve estar... O que ela deve conter nessas histórias? Quando você vai criá-la, quando você vai relatar elas, né? Ela deve ter quando e onde se passou a história, é importante. Quem estava envolvido nela, o que aconteceu, né? Como foi que aconteceu e como, né?
É importante que esses fatos eles sejam organizados em sequência, porque já pensou alguém pegar um livro seu e não entender nada da história? Não é muito legal, né? É muito chato você ou estiver lendo um livro de muitas aventuras e você não consegue entender. Por isso, é importante que esses fatos aqui, eles estejam aqui numa sequência, né? Uma sequência lógica, para poder o leitor compreender o que está acontecendo na história. Senão, ele não vai ficar interessado, né? Até mesmo se você perceber se o livro não foi interessante, se você começar a não entender nada, né? A história está toda enrolada, você não vai querer ler esse livro, né? Nem assistir o filme. Então, vamos lá? Então, aqui agora é com vocês, crianças. Agora a atividade é com vocês. De acordo, então, com o nosso relato de viagem, olha só o que você vai fazer. Você vai pensar em uma viagem que você fez, né? E conte quando ela ocorreu, que tipo de transporte você usou, com quem você foi, como era o lugar, o que as pessoas costumavam fazer lá nesse lugar, o que mais chamou sua atenção. E você vivenciou algum momento engraçado ou assustador? Você pode relatar. E se você quiser escolher também algum momento especial que você teve lá, você vai poder colocar lá na sua história. Então, você vai criar o seu relato de história, né? Um relato de viagem, né? No seu caderno. Você vai pensar aí, né? Porque você viajam todo ano. Todo ano vocês fazem viagem para algum lugar, né? Até mesmo pode ser para o sítio da vovó, pode ser para a casa do titia, da vovó, não importa o lugar. Procure colocar um relato de uma viagem que você mais gostou de fazer. Aí você vai escrever bem legal, porque você vai estar muito entusiasmado e vai querer relatar muitos detalhes, tá bom? Então, relata aí a sua viagem. Coloca, se você quiser ilustrar, você pode ilustrar, tá? Faz lá no seu caderno de língua portuguesa e quando você terminar, você manda uma fotinha para mim, que eu quero ver como é que foi esse relato da sua viagem, viu? Então, faz lá, fica com Deus. Tira, olha, essa semana para você descansar, né? Leia bons livros, assista um bom filme, que você vai ficar bem relaxada. Fica com Deus e até a próxima semana, quando nós voltarmos da nossa semana de férias. Fica com Deus e até a próxima.